E aí, pessoal, nesse vídeo então vou falar para vocês um pouco sobre os cadastros aqui dentro da Sofia. Então, os cadastros são basicamente as informações ali que vão apoiar você na questão da criação de lançamentos, no gerenciamento financeiro, conciliação, enfim, todo o resto do app. Essa parte de cadastros é importante. Primeiro menu que eu vou mostrar para vocês é o menu de contatos aqui. O que são os contatos? Os contatos são as pessoas ou empresas que têm alguma relação com o financeiro. Então, por exemplo, nós temos clientes, fornecedores, colaboradores, sócios, qualquer tipo de pessoa, tanto física quanto jurídica, que tem alguma relação com o financeiro ali da empresa, ou com a empresa em si, ela pode entrar aqui em contatos, tá? Isso é muito útil ali para você gerenciar. Então você consegue ver todos centralizados. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa, ele pode ser tanto seu cliente quanto fornecedor. Então você consegue gerenciar ele tudo aqui, tá? Então aqui a gente tem o formulário para você criar um contato. Então vou criar, por exemplo, Maria da Silva. Aqui você pode colocar o CPF, aqui você pode colocar, ou o CNPJ se for uma empresa, né? Aqui você pode colocar o tipo, então vamos supor que é um colaborador da empresa. Posso colocar um e-mail aqui, gmail.com. Aqui eu posso colocar um número de telefone no cadastro. Eu posso abrir esse menu de mais propriedades, eu consigo ver outras propriedades aqui também que podem ser úteis, como por exemplo, data de nascimento, chaves Pix, isso aqui é muito legal, então eu posso pegar, por exemplo, o e-mail dela aqui, ó. Vou colar aqui e vou dar um Enter. Então eu salvei a chave Pix dela, que pode ser o e-mail. Eu posso pegar um número de telefone também e posso salvar aqui com Enter. Pronto, tem a chave Pix. Posso pegar um CPF também e colocar aqui. E daí vai ficar salvo para quando você for criar, por exemplo, um pagamento dela do salário, for criar esse lançamento, você consegue copiar facilmente a chave Pix dela para executar esse pagamento ali no seu banco, tá? Aqui tem origem, então você pode colocar de onde veio, vamos supor que foi um cliente, né? Você pode colocar de onde veio esse cliente. E aqui tem as informações de endereço, caso você queira inserir. Venho aqui, clico em criar, tá salvo o contato dela aqui, beleza? E daí você consegue gerenciar todos esses contatos, você consegue abrir essa informação para copiar alguma informação ali ou fazer uma edição, né? Salvar. E aqui a gente já tem um ponto interessante, que é a parte de lançamentos. Dentro, quando você abre aqui para ver um contato, você consegue abrir a parte ali, uma aba de lançamentos, para você ver todos os lançamentos vinculados a esse contato. Isso facilita bastante ali se você quer ver, por exemplo, os pagamentos recebidos de um cliente específico, tá? E também vários outros cenários, os pagamentos para um fornecedor, você consegue ver tudo centralizado dentro dessa visualização aqui de lançamentos. Todos os cadastros dentro da Sofia eles vão ter essa aba de lançamentos para você conseguir ver os lançamentos vinculados a ele. Então isso facilita bastante ali no dia a dia. A ideia é que a gente tem os filtros, né? Você consegue filtrar para o cliente, fornecedor, colaborador, sócio, que são os filtros rápidos. Você consegue ver os clientes que estão em dia ou atrasados. E aqui você também tem os filtros mais detalhados ali com outras opções, como país, regularidade de pagamento, data de aniversário, origem desse cliente e tipos também, tá? Então é basicamente isso. Aqui a gente tem um menu de buscar, que você pode buscar pelo contato, uma opçãozinha, né, para buscar, e esse botão para atualizar é para você atualizar a lista de contatos ali. Então caso você, por exemplo, algum outro membro da equipe aqui da organização tenha criado mais contatos e não apareceu ainda para você, você pode clicar em atualizar, mas é a mesma ideia de você atualizar a página aqui do navegador, tá? Então é basicamente isso. Aí a gente vai para a parte de contas. O que são as contas? São as contas bancárias da empresa, instituições financeiras, né? Então você consegue ter uma visão geral aqui de tabela das contas. Aqui você consegue criar uma conta nova. Tem dois tipos de contas que você pode criar. Tem uma conta automática e tem uma conta manual. A automática, quase todos os bancos eles fazem parte aqui dessa criação automática. Você consegue conectar para puxar o extrato de forma automática para a Sofia. Então, se você conectar a sua conta por essa opção automática, você pode vir aqui buscar a sua conta bancária, tanto pessoal quanto empresarial. Você seleciona ela e com as instruções aqui que estão disponíveis nesse menu, você vai conseguir conectar diretamente sua conta para dentro da Sofia
e todos os dias a gente vai importar o seu extrato bancário para você fazer a conciliação, sem você ter que subir ali o extrato FX manualmente, né? Mas você também pode subir lá na parte de extrato bancário. Depois eu vou explicar um pouco melhor para vocês quando a gente for fazer o vídeo do extrato. E daí aqui a gente tem, então, basicamente, como criar também a conta manual. Aí aqui eu posso escolher o tipo da conta, aqui eu posso escolher a instituição da conta, aqui eu posso colocar a data do saldo inicial, o valor do saldo inicial e se há conta padrão ou não. O que seria a conta padrão? É quando você quiser fazer uma operação rápida, tipo assim, eu quero baixar esse lançamento aqui rápido. Aí você não precisa escolher uma conta, a gente vai usar a padrão para acelerar ali o dia a dia de sua operação. Quando eu for explicar de lançamento, fazer o vídeo de lançamentos, eu vou explicar um pouco melhor também, beleza? Então é basicamente isso. Aí aqui a gente consegue ver as contas ativas, você consegue também filtrar para ver todas, você consegue arquivar uma conta, por exemplo, para ela não fazer parte mais. Então aqui no menu você consegue inativar ela ou remover também, né? E você consegue ter a visualização detalhada dessa conta. Consegue fazer alguma edição, mudar o nome dela também, caso seja necessário e tudo mais. E outro ponto importante é que você também tem aquela questão da aba de lançamentos, para você ver todos os lançamentos vinculados a essa conta, beleza? Então, de contas é basicamente isso. Aí aqui já tem o menu de buscar também, tem os filtros mais detalhados. Temos os filtros rápidos para acelerar ali no dia a dia, e temos os filtros detalhados também. E daí a gente tem categorias. O que são as categorias? Elas são semelhantes, é a mesma coisa que o plano de contas ali, financeiro da empresa. Então são as categorias que você vai usar para categorizar os lançamentos financeiros. Então você tem os grupos de categorias aqui, né? Você consegue expandir e recolher todos também. E você tem as categorias dentro deles que você consegue gerenciar. Você pode arrastar, você pode jogar para outro lugar aqui, você pode editar, abrir ela e mudar o nome, por exemplo. Você pode criar uma categoria nova aqui, tanto de entrada quanto de saída. Nessa parte de categoria também tem aquela questão da descrição. Isso aqui ajuda muito a IA a ter mais assertividade. Então, por exemplo, vendas de serviços aqui. A gente coloca que são receitas provenientes de prestação de serviços realizados pela empresa e tudo mais. Caso você queira criar uma categoria um pouco mais particular da sua empresa, é bem legal você colocar a descrição aqui bem detalhada para a Sofia entender do que se trata essa categoria e ter mais assertividade ali na hora de categorizar um lançamento, tá? Então aqui a gente tem as categorias de entrada e saída. Essa ordenação que está aqui da árvore é a ordenação que vai aparecer lá no demonstrativo financeiro, no DRE, né? Tem a opção aqui também de você ocultar, não mostrar uma categoria no demonstrativo financeiro. Isso é importante também em alguns casos, por exemplo, transferência interna. Não é interessante aparecer no demonstrativo ali as transferências que a empresa fez, porque são movimentações internas, não faz parte do resultado da empresa. Então eu coloco aqui para ocultar do demonstrativo. Ou, por exemplo, pagamento da fatura do cartão, também. Não quero que apareça no demonstrativo, ele já vem oculto por padrão. Tá? Essa árvore de categorias ela já vem por padrão, com categorias bem completas ali para você gerenciar a sua empresa. Mas caso você queira excluir, também você consegue excluindo as categorias e adicionando novas ali, dependendo da sua operação. Eventualmente a gente vai criar templates de categorias também que você consegue personalizar para facilitar, beleza? Então de categorias é isso. E daí a gente tem por fim as tags. O que são tags? Tags elas são marcadores ali de lançamentos. Então você quando for criar um lançamento, você consegue colocar uma tag nesse lançamento, para depois você poder filtrar os relatórios, filtrar a tabela de lançamentos, fazer tudo que envolve lançamentos você vai conseguir filtrar por tags. Então, por exemplo, você pode usá-las para centro de custo, ou para um projeto específico, ou para uma reforma do escritório, qualquer coisa que você quiser usar as tags você consegue para depois agrupar os filtros. Então tem clientes que usam para controlar filiais, então ao invés deles terem às vezes a operação não é tão grande, né, que vale a pena ter organizações diferentes dentro da Sofia. E daí ele separa as filiais dentro de uma organização só usando as tags. Ou centro de custo mesmo, algum tipo de projeto, enfim. Então dá para usar e facilita ali na operação do dia a dia. E a mesma coisa, aqui a tag você consegue ver os lançamentos vinculados a elas também, tá bom? Então é basicamente isso. E daí de cadastros é isso. Acho que deu para passar um escopo geral.
Mais uma vez, pessoal, qualquer dúvida que for tendo, qualquer sugestão de melhoria, a gente está muito receptivo, tá? Para melhorar, para corrigir erros, para tirar dúvidas. Vocês podem comentar aqui no vídeo ou enviar uma mensagem no nosso canal de suporte, beleza? E é isso. Um abração, aguardo vocês no próximo vídeo.